noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar dentro de alguns instantes dessa live. Boa noite, quem está chegando. Vamos falar dessa visão diferenciada do que é o fígado, de como desintoxicá-lo. Vou deixar as pessoas entrando. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de muita chuva, muita conexão com a prosperidade. Boa noite, Rosa, que esteja bem. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que estão entrando. Feliz por vocês serem vocês, feliz por estarem aqui. Gratidão por estarem comigo, conectando nessa jornada. Boa noite. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem. Me digam aí como é que vocês estão, quais são as expectativas para essa live de hoje, o que vocês querem entender. Já vou avisando que essa live ela vai ter uma conotação diferente, vai ter uma visão de expansão do que é o fígado, de que é a conexão com o elemento madeira, como a gente pode fazer de forma diferente com o nosso corpo. Então, se tiverem dúvidas ao longo da live, vão me falando. Boa noite, Will. Boa noite a todos. Vamos respirando para conectar com a energia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Esperar mais uns minutinhos só para mais pessoas entrarem, que me falaram que iam participar. Gratidão, Rosa, pelo retorno. Vamos, no primeiro momento a gente vai respirar, fechar os nossos olhos, encher o nosso pulmão de ar, soltar bem devagar para a gente chegar realmente aqui nessa live, sentir como é que está o nosso corpo, sentir se a nossa mente está desacelerando. Então enche o pulmão, solta mais do que puxa. Se quiser, pode até fazer sons para relaxar. O som é muito importante para a gente soltar e conectar com alguns órgãos. Então, enche e faz o som do que é o som do fígado. Como se esvaziasse uma bexiga. Vai soltando, enchendo. E aí vai dando mais preguiçada no corpo.
tirando a tensão do dia, trazendo a presença, dando estímulos na nuca, na nossa testa, no nosso rosto, dando presença para que a gente possa estar aqui para ouvir, conectando com aqui e agora, muito mais presentes. Gratidão por vocês serem vocês, por vocês estarem aqui comigo hoje, nessa nova jornada, nessa nova empreitada que eu estou me propondo. E como eu já estava começando a falar, hoje a gente não vai falar sobre o óbvio, não que a gente não possa citar, mas a gente vai olhar sobre uma visão diferente do que é o fígado, uma linhagem da medicina chinesa e de outras linhagens que vão se convergir. E a gente vai olhar o fígado como além de um órgão, além de uma estrutura. A gente vai entender como a ciência, a energia e os caminhos se conectam para que a gente possa recuperar, ou para que a gente, através da recuperação, consiga outras coisas. Tá muito baixo, Sandra? Deixa eu ver aqui. Veja se talvez não seja o seu aparelho. Eu aumentei aqui para ver se consegue melhorar. Se tiver mais alguém ouvindo muito baixo, me avisa, por favor. Bom, vamos dar continuidade. Como eu estava dizendo, o fígado ele não é só um órgão, ele é um grande centro de processamento. Então, vamos ver aqui, porque eu sou péssima em coisas. Pra você tá ok, né, Andréia? Eu não sei o que conecta aqui, o que acontece, eu de verdade não sei. Não é muito. Tá. Vou tentando aqui e vamos ver o que é possível. Se alguém souber me falar o que fazer, também pode me falando. Então, o fígado ele não é só um órgão, né? Ele é um grande centro de processamento. Então, tudo que entra pela nossa digestão, entra pelas nossas emoções, ela é processada pelo fígado. E o fígado é que decide o que fica e o que vai embora. Então, a gente tem que dar muita atenção ao nosso fígado. O fígado... Sandra, eu não sei, de verdade. Eu não sei o que tá acontecendo. Pra mim é tecnologia muito avançada. Eu lido com o corpo, eu entendo de corpo, não entendo de tecnologia. Vou tentar aqui falar. Se alguém souber me orientar, eu tô aceitando aqui, porque o meu volume aqui tá no máximo. Eu vou colocar o fone de ouvido, talvez isso ajude também. Deixa eu ver. Veja se melhora, Sandra. Me dá um feedback. Mas não sei também. Eu juro que eu não entendo. Mas vamos dando continuidade e vamos me dando feedbacks. O fígado, ele é o centro de processamento do que entra, do que fica e do que sai. E a gente tem ele como uma representação de movimento. Então, tudo que a gente pensa em fígado, quando a gente pensa em medicinas tradicionais que vieram antes da medicina alopática, que a medicina alopática ela só tem 200 anos, e uma medicina tradicional chinesa, por exemplo, ela tem 5.000 anos, a Ayurveda tem um pouquinho mais também, ou bem parecido, não me recordo agora. Então, eles estudam isso há muito mais tempo, e eles olham com outros olhares para os mesmos órgãos. E falar de fígado, a gente não fala só de uma estrutura, a gente fala de um complexo. O fígado, geralmente, ele vem junto com a vesícula biliar, o sistema energético. Apesar de serem duas estruturas separadas no corpo físico, na parte metabólica, na parte energética, eles trabalham acoplados. E esse acoplamento, ele traz a representação do elemento madeira.
O que isso significa para tudo, né? A gente vai pensar no seguinte. Vocês conhecem o personagem, o Hulk, aquele dos Vingadores, que tem a estrutura do corpo dele bem avantajada, dos músculos que estão em formatos grandes, que está sempre com muita raiva, apesar de quando ele está controlado ou não, ele sempre tem a movimento da raiva. A cor dele é verde, os olhos se dilatam quando ele está no Hulk, não quando ele é o outro personagem que agora eu não me lembro. Então, tudo isso é a representação do elemento madeira e do fígado e da vesícula biliar. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a olhar tudo que interage com o fígado. Então, o fígado ele tem que processar toda essa parte metabólica, ele tem que fazer a filtragem do sangue, ele tem que dizer onde vai as coisas para cada lado, cada sentido do corpo, mas ele também é responsável por guardar os músculos, ele é responsável por aberturas de caminho, de visões que a gente vai enxergar ou não vai enxergar. Ele é um órgão que ele não gosta de estagnação, ele não gosta de coisas paradas, ele gosta de movimento. Então o Hulk ele está sempre andando, sempre pulando, sempre indo para todos os lados possíveis, só que quando ele está em desordem, ele bagunça. Quando ele está equilibrado, ele tem direção, ele tem foco. O fígado, ele tem a função de direcionar a gente para onde nós queremos ir. Quando estamos nesse equilíbrio. Só que o que tira esse nosso equilíbrio? As rotinas doidas da gente, excesso de dopamina, alimentação que intoxicam, emoções que são descompensadas. Tudo isso faz com que nosso fígado trabalhe de forma errada. E aí a gente perde propósito. Então muita gente às vezes acha que está tendo uma apatia, que está tendo falta de vontade de viver, ou então alguma questão mesmo de não conseguir enxergar uma solução para um problema, mas na verdade não é que a pessoa não consiga se permitir enxergar esses caminhos, é somente porque há congestão nesse trato, nessa região, nesses meridianos, nesse órgão físico que não estão adequados para poder deixar que a pessoa tome essas decisões. E aí, conforme o passar dos anos, isso vai piorando. Então, não é cansaço, não é rotina, é só um corpo que está travado. Se ele é movimentado, se ele é fluido, se ele faz com que o sangue vá para o cérebro ou vá para o pé, a gente precisa dar movimento para o nosso fígado. Detox de fígado, como é o tema da live, vai muito além de alimentação, de fitoterapia, de dietas malucas. Ela vai de compreensão. Esse é o grande chave da nossa live. É compreender como o organismo da gente não está sendo respeitado. Então, tudo aquilo que a gente não digere emocionalmente, como raivas contidas, frustração acumuladas, limites não colocados, vira tensão, inflamação e lentidão metabólica. E o fígado sente tudo isso, engole e solta menos. Se o fígado solta menos, o intestino não vai liberar. Ele não vai dar o comando para o intestino funcionar e excretar. Se ele engole demais, ele vai sobrecarregar no estômago, vai inchar. Se ele engole demais, no feminino, vai gerar coágulos, dores, vai gerar movimentos de estagnação do tiro-sangue. Compreendem? Estão conseguindo me acompanhar? Faz sentido para vocês? Alguém aqui já sentiu isso alguma vez na vida? Já percebeu que mesmo quando come alguma coisa, por exemplo, come uma feijoada, como o corpo não responde do mesmo jeito quando está travado? Me conta aí, o que vocês estão percebendo? A neurociência, ela é mais nova, né, em relação à medicina tradicional chinesa e outras medicinas. E ela já vem comprovando isso, é um jeito novo da gente dizer, né,
que a gente precisa dar atenção para essa parte. E quando a gente está, né, B, a gente é muito doido, né, quando a gente começa a correlacionar as coisas, né? Então, o corpo da gente precisa ser ouvido. Isso é muita, é muito, o novo jeito da gente prestar atenção, né? Que deveria ser sempre o básico, né? Faz todo sentido. E que bom que está fazendo sentido para vocês despertarem para algumas coisas, né? E a neurociência ela já vem fazendo essas correlações, elas vêm comprovando aquilo que as outras medicinas já falavam, né? E ela fala exatamente disso, que esse eixo hipotálamo, hipófise e a pituitária, quando elas estão sobrecarregadas, quando gera-se muito nível de cortisol, quando você consegue estar sempre muito estressado, é o fígado que está trabalhando demais. Ele está fazendo muita função, além do que ele pode. E ele precisa desafogar. Hoje em dia não é mais luxo você descansar. Só que o descansar não é mais do jeito como a gente imagina. Não pode ser, nunca na verdade deveria ter sido, mas não pode mais ser. Porque o descansar precisa desintoxicar. E aí quando eu tenho um fígado intoxicado, eu não consigo dormir direito. Vocês sabem que horas que o fígado trabalha? Alguém aqui já viu isso ou me ouviu falar alguma vez? Vocês conhecem? Sabe qual é o horário do fígado? Alguém aqui acorda de madrugada? Se acordar entre 1 e 3 horas da manhã, o fígado está intoxicado. Esse é o horário que ele trabalha. Ele faz o detergente, ele faz a faxinona no nosso corpo nesse horário. Cada órgão tem um horário mais proeminente no nosso dia, que ele vai trabalhar mais. O fígado ele trabalha entre 1 hora da manhã até as 3 da manhã. Se ele está sobrecarregado, ele vai trabalhar demais. Vai revelar muita coisa, vai pôr para fora, vai pôr em sonhos, vai pôr em acordar, vai pôr para você fazer xixi, muito xixi à noite, vai fazer muita coisa para que o seu organismo possa dar conta do próximo dia, porque ele já sabe que ele vai estar lá congestionado. Ele já sabe que vai vir muita porcaria ao longo do dia. Então ele trabalha desorganizado. E quando a pessoa vai deitar nesse horário, ela não deu o tempo dele se preparar para que ele possa trabalhar. Ela já está fazendo com que o corpo esteja muito, muito ativo. Ela vem de uma agitação, vai lá, meia-noite, 1 hora, vai dormir. Aí o corpo que deveria estar no sono mais profundo para poder fazer esse detox não consegue acessar essa energia de reparação, faz um círculo vicioso, aumenta cortisol, vai muito alto e aí isso gera outras questões hormonais, gera muitas síndromes do pânico, depressões e outras coisas, porque o fígado não teve tempo para poder trabalhar. Então, a higiene do sono dentro de um detox, ela precisa existir. Quando a gente pensa no corpo, boa noite, Carla. Quando a gente pensa nesses movimentos do fígado, como ele vai fazer o nosso corpo se permitir relaxar, se permitir desintoxicar, eu preciso pensar em sono de qualidade. Eu preciso pensar em relaxar. Eu preciso pensar em desintoxicar. Tudo está puxando um ao outro. E o fígado, quando ele faz esse detox, quando a gente pega mesmo no corpo físico, ele vai trazer para fora, ou para cima ou para baixo. Esse seria o caminho ideal. E a gente, quando acorda, o primeiro movimento que a gente deveria fazer, e eu falo que para mim isso é uma prática recente, porque eu relutei bastante, de fazer a raspagem da nossa língua. Porque nessa saburra que está quando a gente acorda, são todos os nutrientes que não são adequados, ou que o fígado conseguiu fazer que não fosse adequado, que fosse expelido. E a gente não pode engolir isso. Então, logo que a gente se levanta, a gente já deveria fazer a raspagem, ou com o raspador, ou com o dorso de uma colher, e fazer essa raspagem para auxiliar a limpeza do nosso fígado.
Porque se a gente não faz isso, já vai lá tomar café, a gente engole tudo de novo. Ou se a gente vai lá, põe uma pasta de dente que não vai ser adequada, você só está proliferando bactérias. Então, higiene do sono exige com que a gente conecte-se ao dormir no horário mais adequado, conecte-se com a prestar atenção no nosso fígado para poder ele trabalhar da forma adequada e a manutenção após. Ele vai ter o corpo vai passar a ficar mais leve através de pequenas mudanças para a gente conscientizar que o nosso fígado está sendo cuidado. O corpo, ele entra nesse modo de emergência muito rápido, ainda mais hoje em dia. Então a gente precisa fazer com que essa ameaça que o nosso corpo está vivendo, porque você imagina, antes, quando era a época das cavernas, a gente tinha ameaça quando estava na caça, né? Quando era exposto. Agora você tem o síndrome de ameaça o tempo inteiro, e não precisa ser violento para poder sentir ameaça. Esse nível de cortisol está extremamente alterado. E em crianças também isso acontece, que é o mais preocupante, porque a gente tá meio que acomodado por ser adulto achar que tá normal. Mas quando a gente encontra isso nas crianças, que a gente vê as crises de hiperestesia, de muita hiperatividade, de muita raiva neles, e não consegue compreender porque a gente não sabe nem modular na gente. Então, o fígado, ele é importantíssimo para a gente olhar para isso. Respiração. Por que o fígado tem a ver com respiração, Mi? Mas qual é a lógica? Ele é outro órgão. Porque ele se controla através do elemento metal. E o elemento metal na medicina chinesa é o intestino grosso e o pulmão. Então, se você tem o controle do elemento madeira através do metal, só pensar, serrote que corta a madeira, a árvore. Então, se a gente tem esse controle através dele, eu preciso respirar melhor. Preciso ter uma qualidade de respiração melhor, para que eu possa regular o meu fígado. Faz sentido? Quem aqui consegue respirar direito? Quem aqui pode dizer que tem uma respiração que é mais profunda, que consegue parar, que consegue meditar? São poucos. E às vezes em poucos momentos também. Às vezes não é sempre que a gente consegue isso. A gente tem que se permitir a voltar a reaprender o básico. E às vezes a gente nunca nem aprendeu isso. Ninguém ensinou pra gente. Precisa parar para respirar, precisa limpar a língua quando acorda. Às vezes ninguém fez esse movimento com a gente. Então a respiração é uma das fontes de controle da desorganização do nosso fígado. Entende? Então respirar. Para respirar eu preciso tratar as minhas vias aéreas. Porque esse muco não pode ser digerido pelo meu estômago, pelo meu fígado, ele não pode ser processado pelo meu trato digestivo. Então eu tenho que expor tudo isso para fora para que eu possa controlar o meu fígado. Percebe como o detox de fígado, ele não é só você pegar um alimento e falar, vou limpar? Então vamos começar a despertar e a questionar as pessoas quando a gente está em contato em algumas dietas, alguns tratamentos, que a gente precisa olhar para essa outra parte também. Dúvidas até aqui? Estão conseguindo me entender? Então, o fígado ele precisa de ritmo, descanso e circulação. Quem controla a circulação? Nosso cardíaco. O fígado, ele é mãe do elemento fogo. Então, quando a gente pensa em elemento fogo da medicina chinesa, é o coração e o intestino delgado. Quem nunca teve uma crise de ansiedade, vou explicar como maneira correta. O que eu, como fisioterapeuta, sempre oriento os meus alunos de Pilates, principalmente, que a gente tem que fazer a respiração, porque a maioria das pessoas, elas só respiram aqui por essa região, pela parte de cima. É muito característico a respiração de pessoas muito ansiosas.
Então, a respiração apical, por ela ser mais fácil, a gente sobrecarrega muito essa musculatura e usa só essa parte do pulmão, parte mais de cima. Então, a gente tem que encher o pulmão nessa região e na nossa região abdominal. E eu vou passar depois essa técnica de respiração para vocês irem prestando mais atenção. Mas as duas partes têm que encher para frente e as duas partes têm que encher para os lados. A gente tem que alongar esses intercostais, que são as musculaturas das nossas costelas, soltar ela e contrair de volta. Para a gente poder movimentar o nosso diafragma, que é uma cúpula. Imagina que é um músculo deitado em cima do nosso sistema digestório. Aqui em cima fica o pulmão e o coração no meio. E embaixo fica o estômago, o vaso pâncreas, o fígado para o nosso lado direito. E aí ele empurra esses órgãos de volta. Esse movimento do peristaltismo faz os nossos órgãos sentirem que eles estão vivos e isso movimenta eles, isso dá circulação para eles. Se você não respira da forma adequada, o seu intestino não funciona, o seu fígado fica lá travado, porque ele não sabe que precisa bombear o sangue entre ele. Então, fazer essa expansão dessa caixa torácica inteira com a respiração é o movimento correto. A gente tem que treinar, e muitas vezes isso não é fácil. Tem pessoas em determinados graus que você precisa, às vezes, entrar com RPG, colocar a mão, fazer o alongamento passivo para que a pessoa force contra a mão do terapeuta para poder expandir. Ou então entrar com alguns auxiliares, como o Respiron, por exemplo, que é não sei o nome para falar isso, mas é um suporte quadradinho, que me lembra da minha infância do Aquaplay, que era um negocinho de jogar as argolinhas lá, mas ele é um quadradinho com 3 bolinhas e você tem que conseguir fazer a movimentação das bolinhas durante o exercício respiratório. A inspiração, você tem que conseguir subir as bolinhas. Ele é um dispositivo que ajuda muito quem tem muita dificuldade para respirar. E eu sempre indico para as pessoas treinarem, eles não têm um custo tão alto em relação a outros aparelhos. Então, voltando, eu acho que eu estava falando do elemento fogo antes da respiração. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí como é a maneira correta de respirar. Então, em relação ao elemento fogo, a madeira, ela é mãe de fogo, e fogo corresponde no nosso corpo físico ao intestino delgado e ao coração. Então, quando a gente está falando que ela é mãe de um elemento, que a madeira é mãe do elemento fogo, a gente está falando que ela está nutrindo, que o fígado está nutrindo a nossa circulação. Então, ele precisa da base dos outros dois para trabalhar, mas ele precisa nutrir o elemento fogo. E o elemento fogo, em contrapartida, também nutre ele porque dá movimento, dá energia, dá ação. Fogo, quando a gente pensa em fogo, a gente pensa em ir. Não somente no vento, mas no fogo a gente pensa no ir como se fosse um direcionamento. Com o fogo, com uma vela, com uma lamparina, eu sei para onde eu estou indo. Então eu tenho essa conexão do elemento fogo para nutrir o fígado e a vesícula biliar. Quando eu falei lá no começo, qual era a cor do Vingador lá do Hulk, ele é verde, né? E ele é a característica perfeita do elemento madeira, do fígado principalmente. E por que ele é verde? Porque o verde equilibra o fígado. E hoje cedo mesmo, eu estava falando com uma cliente e ela falou como era bom estar num ambiente de natureza, porque vê o verde, a gente enxerga o verde. E quando a gente está na natureza, a gente enxerga muitas possibilidades do verde, diferente de quando a gente está na selva de pedras, que é onde a gente mora. A gente até pode conectar com algumas plantas, com algum movimento mais verde, mas perceba como seus olhos relaxam ao ver o verde. E como os olhos são as manifestações físicas do elemento madeira, ela é onde a gente consegue perceber
dentro da medicina chinesa que está alterado o fígado. A gente enxergar o verde traz a paz, traz a conexão a baixo nível de cortisol. Então, estar num ambiente onde tem muito verde ajuda a equilibrar o nosso fígado. Eu não posso estar com a natureza, mas eu posso estar com meus vasos de planta. Eu posso estar com uma luz, uma cromoterapia que vai me ajudar no verde. Isso são autorregulações que eu posso estar fazendo para que meu fígado entenda que ele está sendo cuidado. É mais uma forma de detox do meu fígado que eu consigo trazer para ele que não tem a ver com alimentação. E o fígado, dentro das estações, ele tem a maior força de conexão dele na estação primavera, que é onde está aflorando tudo, né? Então é um despertar. Dentro da ginecologia natural, a gente fala que a primavera é a nossa donzela, é a nossa menina. Mas como não é voltada essa live para mulheres, a gente vai pensar na nossa infância. Aquela parte que a gente está saindo da infância e indo para o começo da adolescência, mas não é aquela adolescente, mas a gente está nessa transição. Então o fígado, ele é o grande guardador das memórias dessa fase. Quando a gente conecta com ele, vem muitas memórias dessa fase para a gente trabalhar, positivamente ou não. Mas a gente foi trazendo essa força do fígado, dessa donzela, dessa jovem menina que está desabrochando e querendo ganhar o mundo. Ele tem toda a sabedoria de entender o que vai para cima, o que vai para baixo, o que fica, o que sai, mas ele tem essa leveza, essa movimentação que é a donzela, que é diferente de uma estação do inverno, por exemplo, que o inverno pede recolhimento, pede introspecção. Então, o fígado pede movimento, pede ser visto, pede para ir para ação. Por isso que não pode se pensar em detox de fígado, em limpeza de fígado ou em tratamento de patologias de fígado, qualquer seja o caminho que você vai pensar, se a gente não pensar em movimento. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em movimento, a gente tem que pensar em circulação. Exatamente também por essa conexão com a estação da primavera. E aí, o que acontece na primavera? Eu não sei se vocês já repararam, mas eu sei que tem muitos estudos, principalmente em organizações que são responsáveis por controlar os hospitais e outros órgãos de saúde, que quando chega a primavera, principalmente no ápice dela, existem muitos casos de AVC, que o corpo não aguenta esse vento interno e rompe. Ele deixa com que um dos lados do hemisfério faça com que o outro não tenha conexão, porque não dá conta de você sustentar isso. Eu não tenho números agora, eu já cheguei alguma época atrás a pesquisar sobre isso, mas os casos são muito altos nessa época. E a gente tem que pensar nessa limpeza de fígado com muito carinho, não para prevenir, mas para conectar com o que o corpo da gente está tentando correlacionar, fazer as ligações, para não deixar nesses casos mais graves, né? Então, doenças neurológicas, na sua grande maioria, elas têm uma conexão muito forte com o fígado e que precisam ser limpos, precisam ser reorganizados. Não sei se está fazendo muito sentido para vocês vão me falando, se vocês estão entendendo. Mas o fígado, ele é responsável pela circulação do sangue. Então, se falta sangue, se rompe um vaso em algum lugar, a gente tem que fazer esse movimento do fígado fluir novamente. Um dos tratamentos dentro da medicina chinesa, quando já se instala esse tipo de patologia, é você tratar o fígado.
precisa reorganizar o fígado para você conseguir voltar o movimento de uma doença, de um derrame, de um AVC. O fígado, ele precisa fazer essa correlação de novo, precisa fluir esse sangue de novo. Então, se organizar é super importante nesses estágios, principalmente nas estações. Eu sei que o Brasil está meio doido de estações, mas a estação da primavera, o foco é muito grande. Paralisia facial também entra nesse quadro. Todas as doenças neurológicas vão entrar nesse quadro, porque o fígado paralisado é um corpo que se trava. Doenças articulares, elas também entram nessa correlação de parar, estagnar o corpo. Ela se mescla um pouco com outros órgãos, mas quando a gente pensa em músculo, o fígado ele é muito responsável por nutrir esse ventre muscular. Então, a lombalgia, as dores de cervicalgia, enfim, dores de cabeça. Quem aqui tem dor de cabeça? Que tem aquela dor de cabeça que circula a cabeça toda. Não que fica sobre os olhos nem na nuca, mas que ela faz tipo um capacete. É o fígado que não está trabalhando direito, que está pedindo socorro, ou porque está de mais ou porque está de menos. Porque geralmente aquelas dores que são surdas, que ela tem que é uma enxaqueca que parece que a cabeça está vazia, é por deficiência. Mas quando ela tem os excessos, as explosões, que está fazendo com que parece que tem uma bateria de escola de samba dentro da minha cabeça, ou que ela está muito aumentada, é o excesso do yang no fígado, é o excesso de energia do fígado. O fígado está trabalhando muito. Então a gente tem que olhar também para essa parte muscular e olhar para desintoxicar esse fígado de metais pesados, de intoxicações mentais, de pensamentos negativos, de estresse externos e internos. Tudo bem aí? Estão me acompanhando? E aí, como é que a gente consegue ter uma visão de futuro se o corpo está travado? Quem aqui não está prosperando? Quem aqui não está conseguindo planejar os seus próximos passos? Ou quem está adiando decisões? Não é só os medos, não é só a força de vontade. É um corpo que está congestionado, está inflamado. Não tem como a gente conseguir desintoxicar, conseguir tomar ações, quer dizer, sem desintoxicar. Eu só consigo ir para a vida, eu só consigo encarar os meus medos se eu tenho fluidez, se eu tenho movimento, se eu tenho sangue para fazer isso. Se eu não tiver, eu não vou conseguir. Se o corpo não corresponder, eu não vou prosperar. A prosperidade precisa de leveza. Vocês já ouviram falar disso? Prosperidade não é aquela coisa que as pessoas falam que tem que vir com todo o esforço. Acorda cedo, quem acorda cedo é que merece, enfim, tem umas crenças aí que eu nem pra mim já não estão mais conectando dessa forma. Então são esses esforços desnecessários não fazem a conexão com a prosperidade, e sim a leveza. E para ter leveza, o fígado precisa relaxar. Percebem como a gente consegue puxar uma coisa da outra através do nosso corpo? Como o corpo faz todo o processo fazer sentido. Não que a gente não precise de terapia, não que a gente não precise de outras coisas. Mas a gente precisa perceber no corpo. Perceber a leveza, perceber a desintoxicação, sentir que esse ciclo está caminhando para que eu consiga fluir. Então, se eu quero prosperidade, se eu quero conexão com saúde, eu quero uma cura no corpo físico, no corpo emocional, qualquer outros corpos, ou se eu quero tomar uma decisão importante, e eu não consigo achar caminhos para isso acontecer, eu vou pensar no meu fígado, eu vou cuidar do meu fígado, eu vou cuidar do meu corpo.
hoje como a live é do fígado, eu vou olhar para ele, eu vou meditar com o meu fígado, eu vou fazer essa conexão de higienização do sono, eu vou fazer todos esses hábitos para conseguir fazer as rotinas acontecerem, eu baixar meu nível de cortisol para que as aberturas de caminhos aconteçam, para que as tomadas de decisões, as melhores decisões aconteçam. E aí, quando a gente pensa em fitoterapias, em alimentos, elas vão muito mais fáceis, porque a gente está mais propícia para receber aquele alimento, propícia para conseguir, eu posso fazer aquela dieta que vai me ajudar a limpar, vai me ajudar a emagrecer, vai me ajudar, mas eu tô mais leve comigo mesma para permitir, porque quando a gente pensa um remédio mais alopático, ou a gente pensa nessas dietas meio loucas que não funcionam no primeiro momento, mas depois a gente volta com peso 3 vezes mais, ele não está organizando o meu sistema, o meu corpo. Ele não está dizendo qual é a minha nova realidade. Ele está empurrando uma nova realidade para mim e às vezes eu não estou pronta para lidar com isso. Por isso que não funciona. Entendem a diferença de você aceitar que você precisa, de você acolher o seu corpo, de você respeitar o seu ritmo e ir fazendo, mas sem parar, sem procrastinar, e fazendo as movimentações, fazendo as conexões, dando os verdadeiros sentidos, fazendo com que o seu corpo flua de uma forma melhor, e aí você consegue fazer as desinflamações, a desintoxicação, a desparasitação de uma forma mais leve. Porque você consegue fazer o contexto como um todo, não somente um ponto, não somente um objetivo. Então, isso é inteligência dentro de um detox. Você olhar o todo. E como eu tinha falado, eu estava explicando antes, né, da respiração, a gente vai fazer isso agora, uma das práticas. Então, eu quero que vocês parem aí, achem um lugar adequado e a gente vai homenagear, inclusive, né, o criador da técnica EFT, que infelizmente veio a falecer hoje, o David Craig, agora me fugiu o nome, mas o Craig. E aí a gente vai homenagear ele cuidando da gente, trazendo esse benefício no qual ele trouxe essa técnica pra gente, foi adaptada por outras pessoas aqui no Brasil, e a gente vai olhar para o nosso fígado com atenção agora. Então, feche seus olhos, vamos colocar a nossa mão direita abaixo do nosso seio, para quem é homem, na região das costelas, aqui onde fica o nosso fígado, e a mão esquerda sobre ele. Vamos fechar os nossos olhos, respirar, sentir a pulsação um pouco do como está essa região, sem questionar, sem indagar o que está fazendo, se está certo, se está errado. Esquece disso agora. Tenta perceber essa pulsação desse órgão. Vai inspirando. Pergunta para o seu fígado nesse momento como você pode melhorar. E não bloqueie essa resposta. E vai guardando essa informação. Aí a gente vai abrindo os olhos na conexão dessa informação para quem conseguiu. E abaixo aqui do nosso ossinho, do dedo, do quinto dedo, a gente acha uma bolinha e acha um buraquinho. Nessa região do buraquinho, com os 3 dedos, nós vamos falar o nosso nome. No meu caso, Michele. Então, 3 vezes.
Michele, Michele, Michele. E essa informação, para quem veio, a informação de forma positiva, nós vamos colocar no nosso corpo. Quem não veio nada ou quem tem dúvida vai repetir a mesma coisa que eu. Leveza, leveza, leveza. Lá no topo da nossa cabeça, 3 vezes. Leveza, leveza, leveza. E vai perceber o ar entrando e saindo, com a movimentação de toda a costela. Entre as nossas sobrancelhas, a mesma palavra. Leveza, leveza, leveza. Ao lado das nossas têmporas. Leveza, leveza, leveza. Nas nossas bochechas, vai achar o meio do seu olho, ou mais ou menos. Vai achar o ossinho aqui, o zigomático, esse ossinho da nossa bochecha, e vai apertar embaixo dele, vai pôr os dedos abaixo dele. Leveza, leveza, leveza. E o último, entre os nossos seios, nossos mamilos, bem no meio do nosso peito. Leveza, leveza, leveza. Aí vai respirando fundo. Vai sentindo essa expansão das costelas, esse abdômen que vai enchendo quando puxa e quando solta. Percebe como que está teu corpo agora. Como é fácil praticar isso. Aí você vem voltando, vai me contando se vocês conseguiram fazer, como é que vocês estão aí, vai escrevendo no chat pra mim. E voltando. Percebe que detox, ele não é punição. Ele é um novo acordo com o seu corpo. É ensinar o organismo a liberar o que não serve mais. Essa é a grande função do detox. Tanto no campo físico, como no emocional e no energético. E aí a gente associa todos os braços para poder fazer isso. Eu já ajudo alguns clientes, principalmente dentro da ginecologia natural e da acupuntura, a fazer esse ciclo de detox do fígado. E eu estou abrindo ele para um grupo maior, para conduzir nos próximos 30 dias. Eu que agradeço por você e por você. Eu não sei seu nome trifrequencial, mas eu sou muito grata por vocês estarem aqui. E eu estou abrindo esse ciclo de detox de fígado, onde as alimentações também vão entrar. Eu não sou nutricionista, sou fisioterapeuta, especialista em Alice. Muito prazer, Alice. Eu não sei, Alice, isso. Muito prazer. Eu sou fisioterapeuta com especialização em fitoterapia energética e dietoterapia. E eu estou expandindo esse ciclo de detox nessas lives. Eu vou falar um pouco mais também
E eu vou abrir um ciclo de detox de 30 dias a partir do dia 26 de janeiro. E por que eu escolhi dia 26 de janeiro? Porque o dia 26 de janeiro ele tem uma energia da lua crescente, que é um momento de ganhar força. E como a gente precisa de conexão de força para poder olhar para tudo isso, para os emocionais, para começar essa dieta de forma adequada, porque não é uma dieta longa, elas são 30, não vão ser os 30 dias, elas vão dar 25 dias, e a gente tem prazo para intervalos, mas ela não é uma dieta rigorosa, ela é uma dieta de acolhimento, para a gente conseguir fazer esse detox, essa baixa de cortisol, baixa de insulina dentro dos ciclos da gente. Então, o dia 26 ele tem uma força muito boa para iniciar isso. Ele faz esse movimento ganhar potência. E se você sentiu que isso pode estar te ajudando nesse momento, me manda uma mensagem ou por aqui. Eu agradeço, Maria. Que bom que você conseguiu se conectar com a leveza. A respiração fica muito mais consciente. E sim, se você sentiu que essa técnica foi para você, que você consegue estar pronta para se abrir para essa conexão de olhar para o seu corpo com mais cuidado, a gente vai entrar em ciclos de fitoterapia, exercícios energéticos, acompanhamentos diários, alimentação, suplementação, sugestões de suplementações, porque cada uma vai ser um grupo pequeno, não vai ser um grupo muito grande. Então, cada uma vai trazer as suas questões de medicações que tomam para a gente ter todo um cuidado para não ter interações. Então, se fez sentido essas práticas, se vocês sentem que é o momento de vocês estarem participando, vai ser sim online, Vi. Vai ser tudo ou pelo Zoom ou pelo Meet, eu ainda não sei. E as orientações também vão vir pelo WhatsApp. Se é o caminho de vocês, me chamem no privado pra gente fazer esse ciclo de aberturas. Eu ainda vou fazer mais uma live pelos próximos dias para falar um pouco mais de outros temas relacionados a isso. Intestino preso tem muita ligação, porque é aquela correlação do metal com o fígado. Então, o intestino preso, o fígado não tá conseguindo fazer soltar, né? Não está conseguindo deixar ir todas as raivas, todas as emoções. E aí, a gente precisa direcionar, a gente precisa suplementar, a gente precisa pôr exercício energético e físico, né? Quem faz as práticas de pilates, quem faz outras práticas de atividades, vai poder estar dando mais ênfase nessa parte com os exercícios energéticos também. Um deles é esse do EFT, do Craig, que deixou esse legado pra gente. E existem outros que a gente vai trabalhar, essas manifestações dos chakras, para que a gente flua e faça esse detox acontecer. Eu agradeço vocês por estarem aqui. Quem chegou agora, vai ficar gravada essa live, então vocês vão conseguir ver depois. Quem quiser compartilhar também, eu agradeço demais. Toda ajuda para que essa informação, para aquilo que é benéfico, chegue para mais pessoas. E estou aqui para tudo que vocês quiserem tirar as dúvidas depois. Um grande beijo. Gratidão, Rob, gratidão a todos.